E essa semana a gente tem aqui no LTV Primeira Edição uma série de entrevistas sobre o diabetes, doença que atinge milhões de pessoas mundo afora, muitas das vezes de forma silenciosa. E aqui em Alagoas, infelizmente, não é diferente. Hoje a gente fala sobre o diabetes tipo 2. Vamos conversar mais uma vez com a repórter Estela Nascimento, está aqui com a gente ao vivo de novo. Estela, o que é que caracteriza então o diabetes tipo 2, hein? Olha, Douglas, a diabetes tipo 2 se caracteriza pela produção deficiente da insulina. E quem vai nos dar mais informações sobre essa doença, que é diferente da diabetes tipo 1, é o doutor Arnaldo Mendonça, que é endocrinologista. Doutor, explica pra gente o que é a diabetes tipo 2, de uma maneira bem simples para quem está em casa poder entender. Ok, boa tarde. Diabetes tipo 2 se caracteriza por uma falência da produção de insulina por um órgão chamado pâncreas. O pâncreas ele produz vários hormônios e dentre esses hormônios, o hormônio que se destaca é o hormônio chamado insulina. Existe uma fase inicial chamada de fase de pré-diabetes, na qual a insulina é produzida até numa quantidade grande, só que ela não consegue atuar de forma adequada. E o que é que a insulina faz? Ela nada mais faz do que pegar a glicose e aproveitar a glicose para o nosso organismo. Quer dizer, a gente só está tendo condição aqui de interagir porque o cérebro da gente tem glicose. A gente só está tendo condição de falar, de gesticular, porque os músculos da gente precisam de glicose para utilizar como fonte de energia. Quais são os sintomas da diabetes tipo 2? Com relação à sintomatologia, é uma coisa que a gente tem que ter bastante atenção, porque na fase inicial é uma doença totalmente silenciosa, ela não traz nenhuma sintomatologia, os sintomas só vão iniciar quando as glicemias estão bem elevadas. Quando você tem níveis de glicemias acima de 180, acima de 200, é que você começa a apresentar os sintomas clássicos, que são urinar muito, acordar muito para urinar, ter muita sede, a visão fica turva, fica embaçada, a pessoa começa a ter uma certa falta de energia, porque essa glicose não é aproveitada pelo organismo, e as complicações, que são complicações principalmente a nível circulatório. E é só possível detectá-la através do exame de sangue? Nessa fase que você não tem sintomatologia nenhuma, o exame de sangue simples, a glicemia feita no sangue venoso, é o exame mais importante. E para a gente caracterizar que o paciente é diabético, ele precisa ter 2 glicemias em jejum acima de 126. Quando a glicemia fica entre 99 e 126, a gente caracteriza esse paciente como um paciente pré-diabético ou intolerante ao açúcar. Então é importante ficar atento a esses sintomas. Principalmente se o paciente tiver fatores de risco. Os fatores de risco são obesidade, aumento de peso, sedentarismo, história familiar de diabetes, mais de 45 anos, ou no caso de uma mãe que teve um feto com mais de 4 quilos. Tá certo? Muito obrigada pela sua participação. Então é isso, né, Douglas? Tem que ficar atento a esses sintomas, se a pessoa bebe muita água, se vai muito ao banheiro, não é isso? E procurar fazer o exame, procurar um médico para se tratar. É com você. Estela, muito obrigado aí pela participação com a gente.